Ok. Então, é sempre. Bom, hoje, na verdade, é um dia de festa para a gente, de grandes festas para a gente. Primeiro, porque é o 25º encontro, que não é pouca coisa, né? É, e pelo que a gente tem visto, o Carlos sabe, Maria Lúcia também, né, Ana, é que as pessoas realmente estão assistindo. Eu faço Ai, que votos legal. que, assim como aconteceu lá atrás, há muitos anos, com a comunidade virtual Fale Português, que também usem para trabalhos de faculdade, né? Pesquisa. Isso a gente já teve testemunho, porque são pessoas de tantos lugares e com tantas experiências diversificadas, né? Que bom que a gente decidiu que esse projeto ficaria gravado, né? Até para os mais jovens saberem de todo o percurso de todos nós, de tantos e tantos anos trabalhando com e pela língua portuguesa. Então, Ana, que bom que você está conosco nesse 25º, e pelo nosso cálculo aqui de inscrições para serem entrevistados, nós vamos até umas 75, e 75 encontros. Então, ainda temos bastante tempo aqui para conversar com vocês todos, né? É, eu vou tomar liberdade. Hoje, eu vou mostrar o bottom, só para. Deixa eu mostrar o bottom para vocês. Hoje é um dia também de festa, porque o Grupo Mulheres do Brasil, do qual a gente faz parte, vocês devem ter visto na mídia, na televisão, nós tivemos o primeiro Summit de mulheres nas profissões, que foi uma coisa absolutamente interessante. 2 dias em que se discutiu de tudo que se possa imaginar sobre o papel da mulher nas profissões e sobre como que a gente pode alcançar mais mulheres em cargos de chefia, né? Nada contra os homens, Carlos, nós não somos contra os homens, mas nós gostaríamos que não apenas 20% dos cargos no Brasil sejam ocupados, cargos executivos sejam ocupados por mulheres, né? Então, estamos aí nessa campanha e foram 2 dias riquíssimos com os nossos ministros, tanta gente de decisão, inclusive na questão que é muito premente, né, de combate à violência contra a mulher, né, que são números horrendos, né? No primeiro trimestre deste ano, só no Brasil foram mortas por feminicídio quase 400 mulheres. São números impossíveis, né? E nós que trabalhamos pela língua, quando trabalhamos pela língua, trabalhamos também pela cultura. E também temos uma responsabilidade de transmitir coisas que são importantes. Então, foi muito bom, e por isso que eu comentava com a Maria Lúcia que a gente saiu do Summit, que ainda está rolando, para poder fazer esse encontro. E a Maria Lúcia, claro, teve essa situação do trânsito, mas enfim, estamos aqui. E eu queria tomar a liberdade para ler de novo o convite da Ana, né? Então, Ana Madeira é formada pela PUC do Rio Grande do Sul, então somos filhas da PUC também. Trabalha com português para estrangeiro desde 2011, que é bastante, né? Com cursos regulares de conversação e preparatórios para o exame CELP-BRAS. Desde 2024, trabalha também com português como língua de acolhimento. Atua como coordenadora pedagógica da sua escola, a Viva Brasil, como professora de português língua estrangeira para a empresa Language Trainers e professora de português língua de acolhimento na OSC ONG Cirandar. Ela vai contar tudo isso para a gente, mas além disso, ela morou em alguns países, tanto como estudante de mobilidade, que também queremos saber sobre isso, quanto por projetos pessoais, e conseguiu manter as aulas de português língua estrangeira e português língua de herança na Holanda em 2020. Foi na modalidade acadêmica em 2011 que conheceu o PLE, português língua estrangeira, e assim que retornou ao Brasil, trocou as aulas de inglês pelas de português e não se arrepende disso, nem ela, nem nenhum de nós. Então, Ana, antes de você continuar e a gente retomar alguns pontos do seu gostoso currículo, eu só gosto sempre de relembrar alguma coisa que eu aprendi na última entrevista. E na última entrevista com o Luiz, um jovem que a gente conheceu porque se inscreveu para ser entrevistado, que morou na China e dava aula de inglês na China, e agora ele dá aula aqui numa escola para filhos de chineses, uma escola que não é só para filhos de chineses. Tá ruim, Carlos, o áudio?
Ele por um tempo falhou. Não sei se foi tua conexão, o que que aconteceu. Pode ter sido. Voltou agora? Agora tá ok, Suzana. É, Tá. Então ele dá aula numa escola regular para crianças e muitas, nessa escola tem muitos filhos de chineses. E assim, para a gente atar melhor esse conhecimento novo com ele, ele foi nos visitar na Torre de Babel, no escritório. E lá ele reforçou algo que ele já tinha falado na entrevista, que isso ficou marcado para a gente, uma diferença do nosso modo de ensinar uma língua. Ele aprendeu com os chineses que se você não der listas de vocabulário para eles decorarem, não há como eles quererem continuar estudando. Eles precisam, eles querem e precisam da forma de trabalho deles, né, de aprender, decorar listas de palavras. Não foi, Maria Lúcia? Nós não ficamos impressionados, porque a é gente, tudo que não impressionante. quer é decoreba, né? É. Foi incrível mesmo, né? Algo muito diferente na metodologia e que para ele também foi um espanto, né? Porque ele mesmo colocou que não acredita, né? Não acreditava, né? Que isso seria necessário e realmente funcional, né? Mas ele viu que não tinha jeito, então marcou bastante mesmo essa colocação, né? Foi. Muito bem. Então, vamos retomar aqui o currículo da Ana. E aqui, Ana, você fala que. Fala um pouquinho, na verdade, tanto da Viva Brasil quanto da Language Trainer. A gente não tem o menor problema, Ana, em fazer publicidade, tá? Tudo bem. Não, não, não. Tem lugar para todo mundo e também quando não há mais lugar, porque está na hora de parar. Então, não há problema. 42 anos de Torre de Babel, eu estou até hoje com o meu uniforme de Torre de Babel, né? Então, Ai, 42 anos trabalhando, não há problema algum. Todo mundo sobreviveu e somos amigos. Então, por isso, e favor, eu Ana, também fale. usei o material de vocês e foi bem legal, assim, eu sou uma grande pesquisadora de material, porque eu acho que, enfim, a maioria do meu trabalho é com aula individual. Nesse momento eu tenho uma dupla de iranianos, que é marido e mulher, que eu também acho, assim, um caso para quando a gente dá aula. Eu acho que é o meu quarto casal em todo esse tempo. E é muito interessante, assim, de observar que normalmente a mulher aprende vocabulário mais rápido, arrisca mais na aula, e o marido fica do lado, assim, meio esperando a tradução. E eu tô com uma turma só, que são os haitianos no Cirandar, que, enfim, é uma ONG, daí eu faço esse trabalho de língua de acolhimento, que é um pouco diferente. Mas eu estava te ouvindo falar, e eu acho que eles dá para comparar bastante com asiáticos. Eu tenho mais experiência com japonês do que outros asiáticos, e eu vejo bastante essa necessidade de listas, conjugação de verbo de todos os verbos. Não interessa se na aula a gente vai ver só presente, eu quero saber tudo de gramática que existe para eles se sentirem preparados assim. Então, eu também percebo muito isso de lista de palavras. Até foi a recém a troca agora. Ontem foi o dia que eu dei a aula do a primeira aula do segundo semestre para essa turma de haitianos. E daí eu perguntei, né, o que, que eles tinham achado do semestre anterior, o que, que eles queriam para o novo. E daí uma delas me falou lista de palavras. Eu quero formar frases. Mas ela já estava falando, já estava formando, e a dificuldade de algumas pedagogias de perceber, assim, de didáticas, que você já é capacitado, né? Vamos usar o que você tem para chegar em lugares diferentes, mas eu acho que é uma questão cultural, das várias que a gente vai vendo no caminho. E eu Mas já chego nessa. a gente vai se interromper aqui é assim mesmo. É informal. Esse casal é da Viva Brasil ou é do Sim, Cirandá? é da Viva Brasil. No Cirandar são só os haitianos, e eu tô em Porto Alegre, né? Então a gente tá
servindo de refúgio. Acho que o Brasil inteiro está vendo essa situação do aumento da procura de português como língua de acolhimento, e eu acredito que é uma área que tem muito para crescer e muito para desenvolver. Acho que a gente vai ser refúgio de América Latina e de outros lugares por um bom tempo daqui para frente. Então, eu adoro, enfim, eu adoro produzir material, eu gosto dessa diferença que é dar aula para uma pessoa tipo, ali na Viva Brasil e na Language Trainers, que eu sou só professora, mas na minha escola eu continuo sendo professora. E Você tem sócios ou é só você, eu Ana? tenho uma sócia, Keila. A gente até começou como três, mas daí no fim ficou só nós duas. E como é que tá o mercado aí no Rio Grande do Sul para Viva Brasil, Ana? Ele tá voltando a aquecer agora, assim, porque a gente também teve a enchente, né? Então a gente sofreu duas quedas bem grandes assim na procura. Até eu fui para a Holanda para fazer esse mestrado, porque já tinha passado um ano de pandemia. Então a gente já tinha entregue a casa que a gente alugava para as aulas presenciais. Foi aquele choque, a gente tinha duas ou três aulas presenciais de alunos que vinham para cá com uma certa frequência, assim, eu até lembro dois de cabeça. Um deles era um senhor, o filho dele já morava aqui, ele já tinha netos no Brasil, então ele vinha todo ano, duas vezes por ano, e era nosso aluno presencial, e só quando ele voltava para a Austrália, ele ficava fazendo praticamente de 15 em 15 dias para não perder o português conversação. E eram uns casos assim, ou de recém-casados, que um teve que voltar para o seu país e daí ficava fazendo aula online bem espaçada para não perder, até dar tempo de conseguir o visto e voltar. Daí foi aquele grande choque, a maioria dos alunos disse, ai, não, vamos esperar, quando acabar a pandemia a gente volta no presencial. O tempo foi passando, eu vi que esses alunos não estavam vindo, e daí eu fiz um acordo com a minha sócia, eu vi que também as universidades continuavam chamando, eu adoro estar envolvida com um grupo de pesquisa e coisa assim, daí eu vou tentar fazer um mestrado fora. E daí eu fui Esse, chamada. esse nosso universo, né, Ana? A gente fala muito isso também. Acho que foi até nessa última mesmo, nessa última entrevista, nesse último encontro, que é muito difícil você viver só de português, ensinando português como língua estrangeira, né? Eu sei que tem muita gente que fala que dá, mas assim, normalmente é uma coisa meio, né, instável. Idiomas em geral já é assim. E português para estrangeiros depende de tanta coisa, né? De como está o país, de eventos, de enfim. E de fato, agora no Cirandar você começou quando? Eu comecei em abril do ano passado, eu fiquei uns 3 meses como voluntária. E daí eu dava apoio para uma outra professora que era regular, e depois ela saiu minha, e daí eu tô lá desde então. A gente tinha apoio da PADF, que é a Fundação Pan-Americana, né? E daí também eu Eu dei não algumas. sei o que é. Eu não sei o que é. PADF é Pan American Foundation, eu não sei, mas eu sei que era quando entrou o Trump, ele cortou o apoio a todas as entidades internacionais. Eu perdi duas turmas que a gente tinha daí, como é uma ONG, ela funciona por projeto, né? Então eu Sim. tenho o apoio de um instituto particular aqui de Porto Alegre que se chama Coinós para aula com os haitianos. E antes eu cheguei a ter duas turmas de venezuelanos e uma turma de cubano pela PADF, que era essa com o apoio do dinheiro americano, né? Então cortou-se isso, reduziu já as turmas, reduziu essa carga horária. E bem o que tu falou, né? Ciclos de muitos alunos, poucos alunos,
alunos asiáticos com uma carga horária que é fantástica, assim, que para a escola é uma alegria, porque garante já vários meses no futuro, e outros alunos que são, assim, a gente chama de regular, né, que faz aula, não faz todos os dias, faz uma hora e meia, 2 horas no máximo, enquanto um asiático faz de 3 a 4 horas por turno, né, e às vezes faz manhã e tarde. Vocês têm alunos chineses, Ana? Porque a gente está assim num questionamento sobre os alunos chineses. A gente percebe, podemos estar enganados, mas a gente tem conversado com várias pessoas que há muitos chineses vindo, mas não vindo com o desejo ou sentindo a necessidade de estudar português. Eles estão mais que tudo isolados nos grupos deles, né, nas comunidades deles, nos condomínios, enfim. Não achávamos que teríamos uma procura, mas não. E são vários os testemunhos que nos dizem isso. Eu não sei como vocês estão aí no Rio Grande do Sul estão vendo isso. A gente tem a Rainbow, que é uma empresa de agrotóxico. A gente atende muito asiático que, enfim, produz, vende, daí vários tipos de cargo, mas nessa ideia de empresas de agrotóxico. Então, Chineses? chineses, e daí normalmente vêm em duplas e eles acabam estudando junto, mas é dentro da hierarquia asiática. Então, é normalmente uma secretária que vai em todas as aulas, pega todo o material, e a superior a ela que vai nas aulas quando pode e fica meio intermediário, assim. A gente quase que dá uma aula preparando a secretária para passar o conteúdo adiante para quem sabe na outra semana as duas participarem ou não, ou enfim, duplas de homens, coisas assim também. Mas então, de chineses, esse é o que eu conheço. Tem o Instituto Confúcio na Federal, aqui do Rio Grande do Sul. Então, tem muito chinês dentro da URGS. E até a PUC tem parceria. A Unicinos, aqui de Porto Alegre, tem ficado com a maioria dos coreanos. Mas eu vejo que os jovens hoje em dia estão usando muito mais as universidades do que procurando aulas particulares. Inclusive, é um dos lugares que a gente vai panfletar para pegar mais alunos, sabendo que, pelo menos aqui, nenhuma das turmas divide os alunos, né? Então, assim, às vezes é asiático com quem fala espanhol, e bem-vindos à aula de básico. Então, a gente acaba sempre passando nessas universidades no meio dos semestres para conseguir também uns alunos. Daí é o que tu falou, depende muito do momento, vem mais alunos, vem menos alunos, mas a nossa procura agora está começando a ficar um pouco melhor, mas nesse perfil de executivos. Praticamente são todos executivos. Teve uma hora, Ana, que você falou do projeto do voluntariado, né, da ONG, que você falou de semestre, né? Que você começou a dar aula e perguntando vocês trabalham, porque o nosso projeto voluntário, que se chama Idioma que Soma, né? Vocês sabem, já falei tanto sobre isso, mas enfim, que é ligado justamente ao Grupo Mulheres do Brasil. Nós não paramos, a gente dá aula de dezembro a dezembro, de dezembro a janeiro, enfim. Sim, 12 meses no ano. Paramos às vezes nas festas, claro, né, nos dias feriados, mas é contínuo. No Cirandá, são semestres. Então, a gente até. Essa é a primeira turma que o semestre foi aceito que os mesmos alunos entrassem nesse segundo semestre. Mas eu não vejo aproveitamento, sinceramente, como professora. Eu acho que eles têm uma necessidade muito grande do básico e depois eles acabam conseguindo emprego, vão se desenvolvendo, não vem mais tanto e a gente acaba liberando daí vagas no meio do semestre para novos alunos virem. Ainda está sendo uma coisa meio experimental ali, por causa disso, Mas, porque a gente não conseguiu efetivar com os alunos uma forma que seja boa. Eu ainda tenho
enfim, eu acho o português como língua de acolhimento o meu maior desafio, que também me faz ficar muito feliz e gostar muito, porque estava falando que é difícil, né? Mas eu cheguei a trabalhar com inglês para brasileiro e português para estrangeiros por 2 anos. Depois disso, eu só dou aula de português. Tanto que às vezes eu tenho amigos, pessoas pedindo aula de inglês, eu não tenho mais material, eu não tenho mais ginga, eu não sei mais dar essa aula. Quero. A verbo é querer, não quero mais brincar disso. É, exatamente. Mas, Enfim, Ana, no nosso caso é um pouco diferente, muito diferente, porque todas as nossas aulas são individuais, né, Ana? Então, sim, e são todas à distância, porque a gente tem refugiados no projeto voluntário no Brasil todo. Não no Brasil todo, mas em outros lugares. que E legal. voluntários no Brasil todo, e voluntários, inclusive, de fora do Brasil. Brasileiros que estão na Itália, no Peru, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, que dão aula, como é à distância. Então, a gente não tem tanto essa questão da turma, porque são aulas individuais, né? Então, é diferente. E ali é turma, é presencial, é bem no centro de Porto Alegre, a ONG. Então a gente faz uma ajuda assim também um pouco assistencialista. Na quarta semana de todo mês, a gente entrega a cesta básica para todo mundo que está de 3 em 3 meses. A gente consegue dar um apoio de higiene também para eles. E então é isso, assim, eles são registrados por CPF, toda uma burocracia que talvez seja um pouco Sim, sim. maior, né? Isso nós também. A gente, na verdade, eles não vêm direto, eles têm que passar por alguma ONG que os indica, e tem que ter tudo Ah, isso, né? Estar legalmente no Brasil, situação financeira vulnerável, internet boa, né? Mas a gente, voltando ainda a. Aliás, Carlos e Maria Lúcia, por favor, né? E Eliana, que às vezes entra, mas não pode abrir a câmera, mas eu vou só fazer uma coisa e depois a Maria Lúcia fala. Você disse que numa desses baixos, digamos assim, você resolveu aceitar ir para a Holanda, né? No seu processo de pesquisa acadêmica. E por uhum. que a Holanda, Ana? Eu queria. Foi um país que eu gostei de visitar, eu tinha visitado e eu tinha uma certa curiosidade para estudar na Europa. Eu descobri português para estrangeiros quando, por uma mobilidade acadêmica, na PUC ainda, eu fui para o UNM, que é a Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. E lá, como eu não tinha ideia, eu pedi para ser bolsista de algum professor. E daí foi um sorteio e eu caí em literatura brasileira. Daí eu fiquei assim, ao mesmo tempo que maravilhada, muito surpresa de que a aula era toda em português. Eles liam livros inteiros. Deu não, tem que ter um nível antes disso. Eu preciso saber como esses americanos chegaram onde eles estão. E daí eu consegui ficar de ouvinte da aula de português para estrangeiros lá da UNM, mesmo sendo bolsista de literatura. Daí, quando eu voltei, eu vim procurar emprego na área, eu descobri que isso existia, comecei a ter contato com material lá, voltei apaixonada, assim, com certeza é isso que eu quero. O bichinho te picou. Ih, picou. E daí eu cheguei aqui, eu consegui rapidamente um estágio, porque aqui no Sul a gente ainda tem muito pouca gente com formação disso. Uh, a Federal, por muitos anos, eu acho que a PUC abriu português para estrangeiros e a Unicinos há menos de 5 anos. Antes disso era só na URGS e era um espacinho pequeno, assim, no PPE, né? Assim, no projeto de pesquisa. E cresce, assim, eu acho que está desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que Porto Alegre, de alguma forma, mesmo depois da enchente, está retomando características de ser um pouco mais Mercosul, então também tem bastante gente de vizinhos, assim, uruguaios, argentinos, que vêm estudar aqui também e acabam fazendo aula. Então, E deixa eu daí... te falar duas coisas. Que nada na vida, a vida é muito, né? O meu intercâmbio foi em Albuquerque, New Mexico. exatamente. Pois é, quando você falou UNM, eu falei, opa, estamos aí, eu fiquei um ano aí.
lá, né, em Albuquerque. Eu me lembro, eu morava em Recife. E na época estava na escola americana e quando eu fui fazer o meu high school, meu senior, acho que era o senior, em Albuquerque, eu me lembro que quando o avião chegou, eu falava, gente de Deus, eu não saí do Nordeste, porque era tão seco, né? Não é quando você se sobrevoa, você fala, meu Deus, estou nos Estados Unidos, eu voltei para casa, né? Então, temos alguma coisa aí com o Novo México, né? Mas foi em Albuquerque, não foi em Santa Fé, não, né, Ana? Foi em Albuquerque. E, enfim, dessas coisas incríveis de estudar língua, ter a oportunidade de estudar língua em outros países. Foi lá que eu descobri aquelas pirâmides, né, de enfim, até esqueci o nome, mas quando a gente faz sujeito, predicado, essas coisas que eles fazem tudo num desenho, né, que aqui na PUC nunca tinha feito. E lá na Holanda, eu fui fazer o mestrado, acabei tendo que fazer um pré-mestrado antes, onde as exigências para pesquisa eram muito grandes. Então, assim, não foi legal. A pandemia não acabou em um ano. Eu estava gastando em euro para a universidade abrir e fechar e eu ficar presa num quarto na Holanda. O que aconteceu é que eu gosto de conversar, assim, eu me considero comunicativa, tímida, porém comunicativa, e eu participava de uma aula de yoga lá, de uma brasileira, e eu percebia que várias mães iam com os filhos e as crianças ficavam meio na volta, meio incomodando. Daí eu falei, ai, gente, eu vou começar a ler para eles. Propus uma parceria para essa minha amiga que dava as aulas de yoga e para ficar com as crianças fazendo alguma coisa em português, porque a maioria eram mulheres brasileiras, e daí eu descobri que muitas delas eram casadas com holandeses e que as crianças, por causa da pandemia também, já não tinham voltado para o Brasil há um ano, tinha alguns que já tinham fechado 2 anos, e já não respondiam mais em português se a mãe falava, respondiam em holandês, e o pai só falava holandês. E daí eu comecei a sozinha, assim, dar uma pesquisada em material de português como língua de herança, propor leitura de livro, pesquisar livro, levar coisa de imagem e a gente criar as coisas juntos. E daí eu fazia essa mini turma durante a aula de yoga. Yoga. E vários desses pais entraram comigo para eu fazer aulas individuais na casa deles, assim. E daí, então, a minha experiência de português como língua de herança foi só com criança, não tinha nem adolescente, assim, eles eram todos pequenos, mas já alfabetizados, e a gente ia praticando. Então, eu sou uma grande curiosa e eu adoro dar aula. Eu acho que dar aula é uma coisa viciante. Eu não me vejo em outra profissão de jeito nenhum. E daí, de algum jeito, por sorte, talvez, eu sempre tenha conseguido encontrar alunos. E acho que de dica, assim, para professores, a melhor coisa é a gente saber o nosso público, né? Depois de eu ter entendido o que, que era meu público, assim, eu acho que eu desenvolvi muito. E Ana, deixa eu nesse te perguntar, na Holanda como era na pandemia, você não deve ter sido atropelada por nenhuma daquelas bicicletas, porque Amsterdã, né, na hora do rush, pelo amor de Deus, né? Se você não prestar, né? Maria, eu não sei se todo mundo conhece a Holanda, todo mundo conhece Amsterdã, meu Deus do céu, né? Não conhece a Eliana, menina, você não entende, É uma coisa à parte mesmo, mas eu caí, me acidentei. Acho que é impossível ficar na Holanda e não se acidentar de bicicleta. Eu concordo. Mas eu morava em Enschede, é o lugar mais distante do Schiphol, é a última estação de trem. Eu pedalava para Alemanha, mais fácil quase do que pedalar para outra cidade dentro da Holanda. porque a Era bem, universidade era lá, Ana? era lá. Uhum. Você fez mestrado ou foi só uma pesquisa? Não, quer Então, dizer, não, não, eu fiquei no o só, eu tiro a pré-mestrado. palavra só vou tirar a palavra só. Foi pesquisa, porque às vezes a gente faz só pesquisa, parece pouco, né?
assim, eu gosto do trabalho de sala de aula e eu, hoje em dia, não continuo minha carreira acadêmica porque eu tenho essa crítica. Eu acho que a pesquisa te afasta um pouco da sala de aula, infelizmente, e foi o que aconteceu comigo lá, assim. Eu nem estou conseguindo lembrar, mas aquele monte de matemática que tem no início da pesquisa, para mim foi assustador e foi quando eu vi assim, não, eu estou no lugar errado, deu tudo errado, eu não gostava dos professores. Estatística, lembrei agora. Eu tinha que passar em estatística para conseguir entrar no mestrado. Então, o meu pré-master era praticamente só aula de estatística. E foi terrível. Toda a situação de ser o segundo ano da pandemia, tudo bem difícil, né? Eu dava essas aulas de português como língua de herança, mas eu também limpei casa de muita gente lá, porque os bares estavam fechados, as lojas estavam fechadas. Então foi um momento bem difícil, onde eu acabei tomando a decisão de eu tô com esse visto, eu vou usar esse tempo aqui para fazer alguma coisa que eu gosto, porque tem tanta E coisa solitário, né, ruim Ana? nesse momento. Foi muito solitário esse momento para todos Foi nós, né? muito difícil. Nós podemos dizer que somos uma geração que passou por um momento assim bem complexo. Mariana, se você tinha aberto o microfone, acho que É, você queria falar alguma coisa. duas coisas, Ana. Eu queria que você me falasse assim, sobre essa sua experiência com língua de herança. Qual a idade que você trabalhava, né? Essas crianças, você disse não adolescentes, mas assim, qual era né, o número entre essas crianças? E o que que você trabalhava? Se você trabalhava só a parte oral, ou como você disse que eles já alfabetizados, se você, enfim, podia trabalhar outras habilidades. E depois de você falar sobre isso, eu queria que você falasse sobre esse projeto Mobilidade, que a Suzana leu aí no seu currículo também, tá bom? É Uhum. isso. A mobilidade foi eu indo para a Universidade do Novo México, lá em Albuquerque, onde eu conheci por meio da, né, eu fui bolsista da professora de literatura e acabei descobrindo, sendo forçada a descobrir que as pessoas portugueses tinham interesse em aprender português. Foi assim para mim que chegou o português para estrangeiros. Foi comigo morando nos Estados Unidos que eu descobri que existia essa área. E do PLH, então, eram as filhas de amigos e quase todos na mesma escola e muitos na mesma série. Então, eu tinha vários de 8 anos e alguns irmãos de 6, alguns irmãos de 10, 11, mas principalmente esses de 8. Então, assim, quando a gente estava todos juntos num grupo, ou a gente cantava uma música, porque daí eu conseguia pesquisar uma música na internet, porque eu não tinha Uhum. acesso a material estando na Holanda em português. É. Daí a gente cantava e depois desenhava alguma coisa e eles tinham que explicar o desenho, sempre Uhum. tentando fazer uma coisa mediada, onde tivesse mais momento de protagonismo deles e menos meu, Aham. até para eu conseguir me dar conta de o que faltava no português deles, Ah, tá. né? Certo. Porque eram crianças que eu meio que estava conhecendo e ao mesmo Uhum. tempo com os pais do lado a interação fica um pouco diferente, Lógico. né? Porque era todo mundo num parque, né? Fim de Ah, pandemia, olha. todo esse É, contexto maluco. A é. gente ainda ficava um pouco mais distante, já podia se ver e tudo, mas aquela reintrodução lenta à Aham. sociedade, assim. E daí nas aulas particulares eu ia na casa deles. Uhum. Foi um dos países mais anti-vacina, então máscara não era uma coisa assim tão Sim, exigida também. necessária. É. E muitas mães já tinham vários livros, porque É a maioria mesmo. eram mães brasileiras que, É, quando vinham, compravam coisas e queriam muito que os filhos continuassem falando português. E daí eu certo. acabava usando o material de que cada criança tinha em Deles. casa, Ah, legal. percebia o erro, assim, ai, não consegue conjugar. E daí eu ia É, para casa e fazia material, às sim. vezes frases e palavras faltando letra, para eles terem Uhum. que completar só pensando, ou eu repetindo a palavra inteira e eles se dando conta e Uhum. tentando botar o fonema ali já com a Uhum. letra e com
enfim, os sons do alfabeto do português. Aham. Daí eu fui tentando experiências, assim. Eu até também peguei aquele Brasileirinho, que é um Sim, livro sim. infantil, Aham. que eu acho que é Certo. quase como falar, ler, escrever, né? Virou, Isso. assim, um clássico do infantil e um É, clássico dos é, adultos. é. E daí eu tirava algumas coisas dali e ia fazendo com os alunos em casa, mas sempre tentando as quatro habilidades, assim, mas mais por música, não muito vídeo. Até porque Uhum. também tinha todo esse contexto de que os pais não queriam mais os filhos nas telas, porque eles já tinham ficado um ano Lógico. inteiro de tela. Sim. Então, vários preferiam, inclusive, que eu saísse e a gente fizesse alguma coisa falando Fora. português na rua, mas Olha eles que sabiam legal. que comigo tinha que ser só português, porque de fato eu não aprendi holandês. Eu fiquei 6 meses na Holanda, um pouquinho mais, e não É, aprendi Não, tão holandês. fácil. Como que você não aprendeu? Tão é. fácil. Ai, fiquei tão assim, daí também faz parte das minhas tristezas da Holanda, assim, eu fiquei magoada. Eu fiquei bem magoada com a Holanda, tipo, é um lugar assim que, ai, talvez um dia eu volte, mas eu preciso de mais É. terapia até eu conseguir voltar lá. Tem uns bons museus, né, Ana? Tem uns bons museus em Tem Amsterdã. várias coisas legais, assim, Aham. tiveram coisas boas, mas infelizmente foi um período. Meio É, que também bateu complicado. com a pandemia, né, Ana? Se eu soubesse, eu teria atrasado um ano ou mais tempo, mas eu também estava fazendo 35, que é o limite na Europa para a maioria dos benefícios como estudante, Uhum. mesmo dentro dos programas, se é aprovado com mais de 35 anos, tu perde benefício de passagem de ônibus metade do preço, enfim, São benefícios de alugar casa, de várias coisas, então também estava com um pouco de pressa da idade, já tinha ficado um ano aqui com a escola muito fraca, Uhum. mas enfim, Foi acho uma que me fez experiência, não é? melhor, de algum É jeito isso. deu para aproveitar. E uma outra coisa, se você tivesse ou pudesse comparar, né, trabalhar no PLH e hoje o que você faz, qual que você entendeu ser mais interessante, ou o que que te ensinou melhor, ou quão rápido foi você pegar o jeito de dar aula para criança também, e como você, que eu acho que é isso que é interessante, a gente conhecer o público, né? E você estava tentando com essas aulas com as crianças entender o que é trabalhar com criança, né? Então, qual É, foi o maior desafio quando você aí partiu para adulto ou quando começou com as crianças? foi o maior desafio às crianças. Eu acho lindo a resposta imediata, né? Eu também É. comecei português, desculpa, inglês para brasileiro com criança. Ah, Por tá. muito tempo Então, eu trabalhei em creche bilíngue. E eu entendi, achava que eu adorava trabalhar com criança, entendi. mas eu encontrei de fato o meu lugar onde eu consigo menos preparo e mais realidade é o que eu mais gosto na minha sala de aula. Então, assim, adulto que eu consigo falar Uhum, sem pensar muito em filtro. Uma vez dando aula ainda no grupinho das crianças aham, ali na Holanda, surgiu a pergunta de que língua os animais falam. E até hoje, às vezes, me passa esse pensamento na cabeça do quanto eu me arrependi de dizer que animal não fala língua nenhuma. E daí eu vi, não, eu não tô, tipo assim, eu tenho que me preparar melhor para dar é, aula para criança, porque é, eu pensei, gente, eu posso ter traumatizado, vai que ele volta para casa, conversa com o cachorrinho, com o gatinho, por que que eu falei isso? é, Mas foi a minha resposta Miau. imediata na hora de, tipo assim, ai, é. vamos continuar aqui com português. Então, assim, eu me sinto mais segura numa Hum, aula para adulto do que com eu criança. do que com criança. Uhum, E eu não tive a chance de trabalhar português como língua de herança com adultos, porque daí eu entendi. voltei para cá, eu continuei nessa ânsia de estudar, então eu voltei para a universidade para refazer as cadeiras que no meu tempo não existiam. Ah, Então, eu certo. fiz de novo letras, português e inglês, nível Aham, graduação, e foi aham, onde eu descobri daí português como língua de acolhimento. Daí eu certo. fui bolsista da CAPES por um tempo, depois eu fui voluntária ali no Cirandar e agora eu dou Uhum. as aulas ali
E gosto, assim, é o que me desafia, as coisas que eu leio nos grupos de pesquisa hoje é Aham. plurilinguismo, aulas de multinível, Uhum. que são grandes desafios, assim. Sim. Então, o meu local seguro são as minhas aulas da Viva Brasil, que é Aham. português para língua estrangeira. Certo. Preparatório do CELP, eu tenho as minhas dores, eu acho um exame muito difícil. Muito. Então, Sim. eu acho cruel, porque a maioria dos meus alunos, eles são executivos, então eles não escrevem textos há Uhum. 5, 10, os mais velhos 15 anos na vida, que o maior texto que fez é um e-mail de Exato. 3 enters, assim. É, é. Então eu acho um pouco doído o CELP, mas eu faço preparo, eu Uhum. acho que dá para a gente se divertir. Tá. O Carlos tem Você, uma pergunta, né? não, deixa eu só falar, eu gostei da sua, eu acho meio não sei o que, o CELP. Eu estava procurando um artigo que eu vou compartilhar com vocês enquanto, mas o que você falou do CELP? Eu acho ele doído para os Ah, alunos. Eu doído, acho ele aquilo é sangue saindo das nossas, né, de todos os nossos poros. É verdade. É E verdade. fazer um estudo de gênero textual também É, com é muito complicado preparar para o muito. CELP. Eu acho Não, muito bem. complicado. Ana, você conhece, eu sei que o Carlos quer falar, mas Ana, você conhece a Universidade de Caxias do Sul, obviamente. E você conhece os exames deles, o O SILP e o Silvio. SILPinho? Não. Ah, Isso eu te aconselho você dar uma olhada. A gente tem divulgado bastante, eu simpatizei muito com esses exames, uhum, embora não sejam aceitos oficialmente pela Polícia Federal, a Universidade de Caxias do Sul está trabalhando nisso. Então, o SILP para adultos e o SILPinho para uhum. crianças, E porque tem Silp com muitos, C. Sim. não sei, é. A Maria Lúcia pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem divulgado bastante para ser uma alternativa ao Uhum. CELP-Brás. Isso. E o silpinho você coloca assim, porque tem muitos pais e mesmo as crianças ficam tão felizes. Nós temos uma escola aqui em São Paulo que aplica o silp para as crianças, e as crianças ficam tão felizes de receber, todo mundo recebe o certificado, né? Mas, enfim, para os pais é bom saber, além dos pais, onde que o filho está na língua portuguesa. Então, depois, se Ah, você muito quiser, bom. a gente te passa esse material, silp e silpinho. É, eu lembrei disso justamente por causa do CELP-Brás, né, Maria Ah, Lúcia? Você pode falar exato. um pouco mais sobre isso, mas primeiro eu vou dar a palavra para o Carlos. Carlos, você queria falar? E eu acho, e depois, Ana, perdão, a gente marca e aí eu faço uma chamada contigo e te dou essas informações do Silp, Ai, muito bastante detalhe obrigada. do Mas só, Silpinho. só uma coisa, não tenho É. nada contra, só que a gente está gravando e é importante que de repente você fale um pouco mais sobre o Silp e o Silpinho para as Sim, pessoas sim, que vocês lógico, vão lógico, assistir lógico. depois. Nada É, contra a gente falar com a Ana quando a gente quiser, mas é só para deixar lógico, isso aqui nesse espaço que está sendo certo, né? gravado. Lógico. Então, o Carlos, antes de falar, ele tinha escrito que ele Tem tem som. três. É, Tem perdemos o som. som. Caiu o som. Caiu? Alô? Não Voltou. voltou? Agora Agora voltou. sim. Tá. Voltou, voltou, isso. Tá, Ok. então Pode. O Carlos escreveu que tem três alunos executivos pré-CELP-Brás e ele pergunta: se você tivesse 2 meses para prepará-los, como organizaria o estudo? O que deve ser priorizado? Eu sairia correndo de primeiro logo, em 2 meses, mas tudo bem. É, eu acho É, complicado. Gostaria de saber qual a nacionalidade deles para a gente ver se temos esperança ou se é de adia para o próximo CELP. É, Ok. é, São latinos. Uhum. Eles são são. latinos os seus, São né, latinos. Carlos? Aham, Ah, sim. então eu acho que dá para fazer. As uhum, minhas aulas de CELP normalmente partem dos anteriores. Eu recomendei esse livro, Coleção Viva. É toda uma Hum, coleção de português para brasileiros, aham, português para estrangeiros falantes de espanhol. O volume 4 ele é só para preparar para o exame CELP e ele tem uma abordagem bem interessante, assim, de discutir um pouco o vocabulário antes de apresentar um texto e tentar sim. escolher alguns gêneros.
Os gêneros já aviso que não são mais os mesmos que têm caído no CELP hoje em dia. Porque o CELP, há muito tempo atrás, caía até desenho, cartaz, esse tipo de coisa, que hoje em dia não cai mais. Hoje em Então, dia esse livro até ainda aborda crônica um pouco. cai, até crônica, né? Caiu crônica recentemente. Então, o que eu acho legal é estudar. Eu não faço aulas de CELP de mais de 1 e meia no máximo, mas eu prefiro ainda 1 hora e a gente fazer, destrinchar bem 1 ou 2 ordens de exercício. Acho que o principal é o aluno entender o que é esperado, conseguir ler as perguntas e entender o que espera, e a gente ter mais ou menos modelos de esqueleto juntos. Então, se é uma carta e você quer ter um bom nível, sei lá, espero que todos entendam as orientações desse meu e-mail. Né? Às vezes eles pedem para fazer um convite. Espero encontrá-los lá. Então, eu faço alguns jargões assim bem clássicos de um português bem elevado para o aluno meio que memorizar e usar isso como estratégia, no máximo de oportunidades de gênero que ele conseguir. E fora isso, é assim, entender. Você leu isso aqui, entendeu? Você é o diretor, você tem que usar um vocabulário formal. E às vezes é um anúncio num quadro, sei lá, um deles que eu vi era um anúncio para alongamento que vai ficar dentro do ginásio, e você tem que fazer dizer bem o que tem a importância de alongar. Não é mais tão formal, então do aluno conseguir entender bem o que ele precisa produzir. É. A Eliana tinha dito que queria falar e agora ela está ali com a mãozinha levantada, antes que ela tenha cãibra. Não, assim, eu ia perguntar sobre a inteligência artificial e ia mostrar para vocês que saiu o livro, ó. Ai, que bárbaro, Eliana. Então, Parabéns, aí, parabéns. aí, Ana, Parabéns. aqui eu também fiz umas informações para os professores de como usar a inteligência artificial, de como ensinar os alunos a usarem a inteligência artificial e tirar bom proveito disso, né? Com ética, sem plágio, porque, na verdade, você falou que tinha deixado a sua carreira acadêmica porque você saiu da sala de aula, né? E era isso que eu não quero, entendeu? Assim, acabar o doutorado e para quê, né? Eu quero saber quando eu estiver dentro da sala de aula, como é que eu vou usar a inteligência artificial a favor, tanto meu quanto dos alunos? Aí, por isso que eu escrevi isso daqui. Eu não acabei ainda o doutorado, mas isso aqui, para mim, é como se fosse o que eu vim fazer nesse doutorado. Ai, que bom. Eliana, não Tá é só na assim. IA Amazon. generativo na sala de aula de português. Agora eu consegui Não, ver. não, levanta. Qual é a editora? Mais publicidade, por favor. É O que dialética. É a tá? dialética. Vira Tá, o tá na Amazon e tá no. ISBN. Leia o ISBN, porque senão as pessoas não vão saber. Leia o número do ISBN. Isso. Ah, entendi. É porque fica gravado, né? Eu estava só Não, mostrando para atrás. vocês. Tem que estar atrás, Aqui? em, c- Eu não em tenho nada cima do escrito. código de barras. Isso. O número. Ah, tá. São os números. Aqui está embaixo. Nossa, é muito grande esse número. É É um número esse grande. mesmo. Começa com 978, não é? É, né? 9786-527-099-543. Agora repete devagar. Você não tá boa de publicidade e marketing. Porque é o seguinte, Ai, o gente. ISBN é como as pessoas vão conseguir achar o seu livro. Então repete devagar. Eu sei que Brasil é 978. Vamos lá. 978. 6-527-099-543. Carlos, eu vou Tá? para os Estados Unidos no dia 20. Caso você precise de alguma coisa, eu posso levar e mandar pelos correios, tá? Tá Agora, ele tá no Kindle. Amazon. Tá Não, no tá na Kindle. Amazon. Na Amazon é mais caro, na Dialética é mais barato. E sabe o que eu acho legal no Kindle? É que você pode copiar, né?
entendeu? Já digitada, porque tem coisas para preencher, tem exercícios que eu coloquei, vários. Ai, muito legal. Entendeu? Eu criei um semáforo, você pode, você não pode, você pode, você não pode, você preste atenção. Muito bom. Ótimo. Muito Ai, bom. gente, eu gostei de ter saído até. Eu ia lançar em setembro, até já saiu, foi muito rápido. Foi rápido. Não sei se foi rápido, mas que bom que saiu, e que bom que saiu antes do planejado. Se vocês me permitirem, eu queria compartilhar muito rapidamente, talvez a gente passe 5 minutos a mais, ou talvez não. Eu queria compartilhar isso daqui, porque tem a ver com as fronteiras. Eu não sei se vocês já viram isso, Ana. O MEC instituiu o programa Escolas Interculturais e de Fronteira. Você já tinha visto isso? Não tinha visto, mas já tinha ouvido falar que Tá, isso foi agora, no dia aconteceria. 31. Tá. Então, como foi postado aqui esse 40 anos, essa pátria manda, eu recebo porque recebo. Mas, enfim, resumos de coisas que têm a ver com a área dos livros de Brasília, né? A pátria. Então, aqui ele mandaram, então eu achei interessante. Me veio agora de mostrar para vocês, porque tem a ver com fronteira, e você está Rio Grande do Sul, né? Então, o Ministério da Educação, né, institui programas PEIF, com a finalidade de promover a educação intercultural nas escolas públicas localizadas na faixa de fronteira e nas escolas públicas que atendem estudantes migrantes, refugiados e apátridas. Nós já tivemos no passado, não sei se ainda existe, escolas de fronteira que 150 quilômetros para dentro da fronteira tinham que ensinar espanhol no Brasil e português no Uruguai, né? Era mais ou menos isso, e na Argentina e Paraguai. Mas agora tem não sei se uma coisa substitui a outra ou complementa. Mas eu achei que vocês, Ana, você iria talvez gostar de saber. Aqui tem os objetivos, né? Ampliar as oportunidades educativas, integração regional e educação intercultural, promover o desenvolvimento integral dos estudantes da educação básica por meio de ações de educação intercultural em escolas públicas situadas na faixa de fronteira ou inseridas em contexto de imigração, refúgio e apatridia, promover o acesso equitativo de imigrantes, refugiados e apátridas a uma educação que valorize a diversidade cultural e favoreça a inclusão. Eu achei bastante interessante os pontos. Incentivar projetos de educação intercultural destinados ao atendimento de imigrantes, refugiados e apátridas em processo de acolhimento e interiorização. Se você o desejar, Ana, eu posso te passar, mas nada que você não possa encontrar na Eu internet. anoto. Uhum, Diretrizes, está vendo aqui? sim. Competência das secretarias. Como você está envolvida com a questão dos migrantes e refugiados, pode ser uma coisa que te interesse aprofundar. E assim quem está assistindo a gente também, né? Porque é tão fresquinho, né? Saído do forno. Competência da Secretaria de Educação, competência das escolas, intercâmbio, e aqui está o número da portaria, que é 645 deste ano, 26. Esse número pode te interessar, Ana, Uhum. tá? E, enfim, eu achei que podia ser, e agradecemos aqui a Pátria, que faz esse trabalho de resumo de algumas notícias lá. Na Bem verdade, por que que eu... interessante. Eu já tenho assim relatos de tanto dos alunos que estão colocando os filhos, né? É a realidade é onde eles acabam virando estudantes de escolas públicas, até por não terem dinheiro, né? Então é o jeito deles acessarem. E outra é que aqui é até das orientações das universidades para, em vez de trabalhar todo o processo de validar a documentação, é voltar para tentar no EJA e fazer, às vezes, 2, 3 matérias É o do único EJA jeito. para conseguir a É o único graduação jeito. fundamental para entrar nas universidades ou entrar no médio, enfim. É um dos melhores jeitos, não tem Então, jeito. eu sei que, assim, eu tenho pena dos professores das escolas regulares, porque eu acho que o preparo é mínimo, a dificuldade é absurda e eles Mas têm assim, veja, vergonha de que bom falar que, no EJA. estamos começando a pensar sobre isso, porque eu acho que o Brasil vai ter que pensar sobre muitas coisas agora, se a gente realmente quer ser refúgio de tanta gente, de lugares tão diversos,
Uhum. A gente tem muito para Preparo, aprender né? ainda. Não, era só para ilustrar também, é fato, a gente vive falando sobre isso aqui também, né? Tem lugares aqui em São Paulo que metade da sala de aula são de crianças de famílias expatriadas. Metade de uma aula com crianças. Você imagina isso? Como funciona? Não tem como, né, Que gente? Por favor, dificuldade. nós não estamos preparados para isso. Mas, assim, eu queria muito mostrar isso e fica aqui registrado. Eu acho que quem quiser pesquisar essa questão de escolas de fronteira, eu acho que é interessante para quem nos assiste, de repente, quem sabe, quanto mais a gente tiver gente pesquisando e estudando, na academia e fora dela, a gente consiga melhorar, já que o nosso propósito como voluntários é trabalhar com esses nossos irmãos de outros países, e mesmo a gente, né, profissionalmente, né, Maria Lúcia, como Torre de Verdade. Babel e É. você, né, Ana, com a sua escola também, a gente não Uhum. pode Eu esquecer que a gente, com a Viva Brasil, né, é, que espero que continue por muitos anos aí em Porto Alegre, né? E mais escolas de português para estrangeiros, que, como eu digo, há lugar para todo mundo. há E se lugar não, e acho que a troca de material é incrível. Assim, eu nas aulas de português como acolhimento, eu acho um material bem difícil. Eu ainda me sinto mais segura usando e adaptando o Uhum. material de português para Isso. estrangeiros do que Uhum. tentando assim pegar tantas questões de cidadania com às vezes Exato. alunos que já estão aqui há 2, 3 anos, onde a sim, cidadania já está de letra não foi. e o erro ainda é a língua. Já sabem Então, usar o assim, acho que SUS, etc, estamos etc, etc. tentando. É. A gente continua no nosso, já 5 anos, agora em julho, nosso projeto voluntário. Hoje eu estava verificando, são 55 voluntários. Me deu até um fôlego aqui, e 48 alunos individuais, né? E Que a gente legal. usa a nossa plataforma, que eu sei que você também usa, a nossa CEMELP, quando possível, porque, volto a dizer, são alunos todos na modalidade à distância. Claro que a gente não usa assim, puf, 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 a gente adapta, assim como adapta também com os executivos, não é verdade? Nossa. Mas eu queria te agradecer muito, Ana, Eliana, Maria Lúcia, Carlos, como sempre. E parabéns, Eliana, pelo seu livro. Espero que seja um sucesso. Parabéns mesmo. E nós vamos continuando. E não fique, a gente nunca fico. Eu quero que venham mais pessoas para ter o papo que nós tivemos hoje, não é verdade? Mas não fico triste porque depois eu vejo na análise quantas e quantas pessoas assistem depois. Então, Ana, obrigada por ter se inscrito, por estar conosco. Logo, logo, mais cedo ou mais tarde vem a Eliana. Agora que ela tem um livro, acho que está na hora de Na verdade, é para entrevistar. ajudar os professores e me ajudar Lógico. também. Com É. certeza, que legal. Então, obrigada, Ana. Você se coloca como uma pessoa tímida, mas é uma pessoa de tão fácil acesso com a sua simpatia e o seu sorriso. A Ana Ai, colocou aqui obrigada, gente. Eu amei isso. Deixei meu e-mail se alguém quiser Ah, continuar. Carlos, se precisar de isso. mais uma ajuda. A Eu tô ideia, nessa corrente. Eu acho que a troca é eterna e é, quanto a mais ideia, material, melhor. O material a ajuda ideia muito é o essa. professor. é. A ideia é essa. A ideia é que vocês estejam conosco, trazendo sugestões e, quiçá, se quiserem ser entrevistados também. Beijo, gente. Obrigada, Maria Lúcia, Muito Carlos, Ana Tchau, obrigada. tchau, Foi um Eliana. tchau. Tchau, prazer. tchau. Obrigada, Ana. Tchau, Tchau. tchau.